Vamos seguindo agora aqui porque um homem provocou um incêndio ao acender um isqueiro, gente, num posto de combustíveis. Olha só a situação, tá? De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio no posto. Meu Deus, você imagina o desespero. Clientes contaram que um galão com gasolina teria sido derramado acidentalmente no chão do posto. O homem então chegou ao local, acendeu o isqueiro e aí acabou provocando esse incêndio. O fogo atingiu o piso próximo às bombas de combustível e também os veículos que estavam sendo abastecidos naquele momento. Ao chegarem no posto, os policiais encontraram um suspeito do outro lado da rua, sem camisa e com um comportamento agitado. Ele foi preso em seguida, viu? Esse flagrante foi em Orleans, em Santa Catarina. Você imagina todo mundo ali como é que fica, hein, naquela hora ali, naquele momento. E agora, uma notícia para quem tem receita para usar as canetas emagrecedoras, mas não tem dinheiro para comprar. Essa semana, gente, vai cair a patente dos remédios que usam a substância semaglutida. A estimativa é que o preço pode ser reduzido pela metade. Pesando cerca de 260 quilos, quase tudo na rotina do João é um desafio. O joelho já não aguenta mais. Eu tenho que usar a bengala para poder me locomover, senão eu não consigo, porque já tive muitas quedas. Eu não consigo abaixar para fazer as coisas. Ele tem 51 anos e enfrenta a obesidade desde o fim da adolescência. Em 2023, João passou por uma avaliação para fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS. O procedimento foi indicado, mas ele aguarda mais de 2 anos para fazer a redução do estômago. Agora recebeu a notícia de que vai precisar esperar ainda mais tempo pelo tratamento para perda de peso. Teve uma mudança no protocolo, ok, então voltei lá para saber o que era. Então agora eu vou ter que passar de novo com o nutricionista, com o psicólogo e com o endocrinologista para uso da caneta, para ver se a caneta ajuda a diminuir a obesidade. Desde o surgimento das canetas emagrecedoras, João sonha com esse tratamento moderno, mas não tem dinheiro para isso. Se tivesse condição, você teria usado as canetas. Teria usado as canetas. Desde quando lançou as canetas, eu estaria usando as canetas, mas sem condições. Sem condição financeira não dá para fazer. Esse tipo de tratamento para a obesidade custa muito caro, um valor fora da realidade de grande parte dos brasileiros. Mas agora uma mudança no mercado farmacêutico pode abrir novas possibilidades. No dia 20 de março, termina no Brasil a patente da semaglutida, substância presente em medicamentos como Ozempic e Wegovy. Com o fim da exclusividade do laboratório que desenvolveu a molécula, outras empresas poderão produzir medicamentos com o mesmo princípio ativo, o que pode aumentar a concorrência e ajudar a reduzir os preços. Vários laboratórios nacionais solicitaram registro junto à Anvisa. E com a chegada de concorrentes, a expectativa é uma redução de até 50% em relação ao valor atual, tornando o tratamento bem mais acessível. Mas o impacto direto para o consumidor ainda pode levar alguns meses. Isso porque novos medicamentos precisam passar por processos de aprovação na Anvisa, a agência responsável pela regulação sanitária no país. O Brasil está recheado aí de laboratórios de ponta, laboratórios de excelência, que investem sim em qualidade e já tem muita gente de olho nessa fatia do mercado. Então tem muita gente já trabalhando, já se desenvolvendo para conseguir competir de igual para igual. Em meio à expectativa pela queda da patente do medicamento, a Justiça de São Paulo condenou um laboratório por ter comercializado a semaglutida. A empresa foi processada por ter importado a substância e violado a patente, que ainda está em vigor. Segundo a decisão judicial, foram pelo menos 900 gramas de semaglutida, quantidade suficiente para produzir centenas de milhares de doses do medicamento. A Ativos Magistrais foi proibida de comercializar o produto e também condenada a pagar R$100 mil por danos morais, além de uma indenização por prejuízos que ainda será calculada na Justiça. Em nota, o laboratório Novo Nordisk, que moveu a ação, afirma que entrou na Justiça contra importadores e farmácias de manipulação que estariam comercializando semaglutida fora das regras legais. Segundo a empresa, a medida busca proteger a segurança dos pacientes e impedir a venda de produtos sem aprovação da Anvisa.
Enquanto o mercado se reorganiza e novos fabricantes se preparam para entrar no setor, pacientes como João acompanham a notícia com esperança, principalmente para que o tratamento chegue à rede pública de saúde. Barateando isso aí vai facilitar a vida do obeso. Precisa desse tratamento. São 2h57. Presta atenção, senta aí no sofá que esse assunto vai dar o que falar. Uma briga entre a mãe e o irmão da apresentadora Luciana Gimenez terminou na delegacia. A família Gimenez foi parar na delegacia. O advogado da Luciana diz que a confusão começou depois que a mãe deles, a atriz Vera Gimenez, chamou a atenção do filho, Marco Antônio, por chegar bêbado em casa às 10 da manhã depois de uma festa. A situação vem se repetindo com frequência, tá? Os dois, então, discutiram. Aí Marco, gente, começou a quebrar as coisas da cozinha. Quebrou copo, chutou lata de lixo. Aí, diante da situação, dos gritos, os vizinhos, com medo, chamaram a polícia. Ele foi levado, então, para a delegacia e liberado. Detalhe, tá? Vera Gimenez paga todas as contas da casa porque o filho não está trabalhando. O apartamento é dela. O Marman já tem 44 anos e ainda acha ruim da mãe reclamar que ele vive chegando em casa na manguaça, bêbado. Esse é o nosso assunto de agora. E aí na sua casa, suas regras, como é que é essa sua relação? Manda pra gente seu comentário, porque o Patrick Barbosa é o psicólogo que vai ajudar a gente aqui nesse bate-papo. Obrigada, Patrick, seja bem-vindo, viu? E a Elis Prati, obrigada, Elis, também pela sua participação. Ela é mãe, já viveu, né, situações que muitos pais enfrentam também. Mas sobre essa história específica, né? Qual que é a sua opinião? Do filho chegar bêbado ou querer mandar na casa? Boa tarde a todos, boa tarde, Roberto. Porque tem, né, várias questões aí. Eu já, antes de eu ser evangélica, eu bebia, né, até um pouquinho a mais, né? E meu filho depois começou a beber também, mas nunca foi agressivo dentro de casa. Mas acerca da minha casa, minhas regras. Se fosse você no lugar da Vera ali, o filho morando com você, dependendo, né? O filho tá sem trabalhar, tá parado nas novelas, e aí ele chega em casa na manguaça, 10 horas da manhã, isso com frequência. Te irrita como mãe? Muito. Não seria pouco, não. Eu acho que teria que ser 2 delegados, um para mim, um para ele, porque o negócio ia ficar estreito. É inadmissível um filho chegar em casa e querer enfrentar os pais, uma mãe, alcoolizado, tipo assim, se fosse eu, realmente não ia prestar. Tipo assim, é inadmissível. Você já viveu uma situação com seu filho há alguns anos, né? Ele teve problema com o mundo das drogas e aconteciam embates, assim, ou você sempre colocou esse limite? Roberta, na minha casa, sempre teve esse limite, né? O meu filho mais novo, que foi assassinado, ele passou a ser usuário de droga, mas dentro da minha casa, não. Até mesmo antes de vir para cá, eu perguntei ao mais velho, né? Porque ele era o mais novo. Se ele já viu ele usando droga dentro de casa, ele falou, não, mãe, eu creio que ele nunca se atreveu a isso, porque ele sabia que a minha casa, minhas regras, né? Se ele queria algo ilícito, da minha porta para fora. Né? E até mesmo depois, para você ter uma noção que é minha casa, minhas regras, depois que eu passei para a igreja, como meu pai tinha problema com álcool, eu já bebia-se muito, né? E depois eu passei para a igreja e não quis mais saber de álcool, eu proibi álcool na minha casa. Meu filho mais velho, ele fez o chá de bebê do filho dele também, ele não era evangélico ainda, e eu falei, olha, pode fazer na minha casa com o maior prazer, mas bebida alcoólica não entra mais na minha casa. Uma regra. Uma regra. Mas nem todo filho, nem toda filha às vezes obedece, né, Patrick? E aí chega num ponto que nenhuma mãe gostaria de viver. Deixando bem claro, tá? A Vera recebeu esse filho de braços abertos. Na época que ele acabou indo morar com a mãe, ela deixou bem claro que para ela seria uma maravilha, que ela estava se sentindo muito sozinha. Mas quando há essa falta de limite, infelizmente, vão causando esses ruídos, Patrick. Então, Roberta, a falta de limite, ela não aconteceu nesse momento, né? Isso daí é um reflexo, a gente vai, com certeza, for cavar um pouco mais, a relação, ela sempre foi uma relação sem limite. Porque quando você pensa que
a realidade deles é a realidade bem diferente da maior parte das pessoas no Brasil hoje. E ele não está trabalhando, ele volta para a casa da mãe, e chega na casa da mãe e age como se ele estivesse na casa dele, não é uma questão só de limite naquele momento, é um limite que não existe na relação. Porque é como se a mãe ela fosse obrigada a receber ele de volta porque ele está desempregado, mas a vida é dele. Então, hoje, a gente olha, eu vejo isso muito no consultório, as pessoas voltando para dentro de casa como se ali fosse a casa delas, e não é a casa delas mais. A partir do momento que você criou a maioridade, né, chegou à maioridade, assumiu responsabilidades, foi para o mercado, a responsabilidade da sua vida é sua. No caso dele, que é ator, não tem novela, não tem filme, não tem nada para fazer, arruma outra coisa. Se for que seja temporário ali, né, no momento de incêndio, mas que depois retome a vida, Sim, né? Porque isso é você realmente colocar também limite na sua própria vida. Porque se eu tenho um trabalho que é sazonal, né, eu faço uma série, eu sei que essa série tem início e tem fim. Então a minha vida ela tem que caber dentro disso daqui e eu tenho que ter, né, aquela famosa gordurinha para poder queimar enquanto eu não tenho outra coisa para fazer. Aí eu tenho planejamento, eu tenho regra na minha vida, né, eu tenho organização na minha vida, tudo isso. Mas isso eu tenho que aprender. Se o meu berço ele não me ensina isso, dificilmente eu vou conseguir replicar isso quando eu estiver na maioridade. Perfeito esse ponto de vista do Patrick. Tá vendo como é que é importante a gente trazer um psicólogo para o nosso bate-papo? O buraco é muito mais embaixo, né? Vamos lá. Olha, essa vergonha eu nunca passei, eu nunca dei para minha mãe, né? Eu bebo e vou dormir, a pessoa diz. Minha casa, minhas regras. Não está satisfeito? Vai embora. Azulina de Soteco, em Vila Velha, jogou o papo reto aqui, né, Azulina? Boa tarde. Eu fui expulsa da casa da minha filha ontem porque eu bebi. Triste. E a pessoa diz, ela está certa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse comentário. Boa tarde, Roberta. Meus filhos solteiros moravam comigo. Quem sempre esteve no controle fui eu. E dizia, se quiser fazer o que quiser, vai morar sozinho, pagar suas contas. Apesar deles ajudarem aqui em casa com as despesas. Mesmo assim, mesmo que ajude com o dinheiro, é exatamente o pensamento dessa mãe, Elis? Você também pensa dessa maneira? Da mesma forma. Se ajudar na conta de luz não quer dizer que manda na sua casa, né? Não, quem manda na minha casa é eu e meu esposo, né? Primeiramente ele arca com as contas. Ainda assim, igual o doutor falou, né? Vai se construindo esse limite. Olha, até aqui você pode ir. A daqui para cá, não. Hoje a minha neta mora com a gente, né, como você sabe, e a mesma forma, eu falo, olha, até aqui, tem hora que, tipo assim, um adolescente, ele vai testando a gente, aí ela fala, vó, mas você, eu falo, olha, eu sou a dona da casa. Quem manda aqui sou eu. Você mora, mas assim, o seu lugar é esse. Eu não permito que ultrapasse o lugar. Até mesmo esse meu filho que teve esse problema com droga, na vida do crime, eu nunca admiti levar um roubo para minha casa, coisa ilícita. Eu não vou dizer que ele nunca levou, porque eu também não sei, né? A gente não vou falar que ele nunca fez. Mas na nossa presença, tipo assim, eu vou fazer, eu vou entrar porque eu moro permitir, aqui. Não, né? Não, porque já teve situações de eu mesmo falar, vai querer, vai peitar, pera aí. Ligar para o 190, aqui não. Vamos ler mais comentários, Roberta, meus filhos... esse aqui eu já li. Boa tarde, essas histórias só acontecem no Brasil, a família brasileira é muito pacífica. Olha, Roberta, eu não aceitaria minha casa, minhas regras, quer fazer bagunça? Tenha a sua casa, é o comentário da Cíntia de João Neiva. A Patrícia também participa, dizendo, não aceito não, porque na minha casa não entra bebida alcoólica, por opção, porque não condiz com a minha fé. Eu imagino a tristeza que é para uma mãe ceder uma vez é entendido, na maioria das vezes poder impor o que quer. O filho do meu esposo tem 37 anos e está morando com a gente. Está insuportável a situação, né? Não arca com nada financeiramente. Eu dei um chega para lá, falei que aqui em casa eu tenho as minhas regras. Pois é, às vezes a pessoa se coloca, faz com que os donos da casa se sintam mal às vezes, Patrick. E aí, como que a gente se reposiciona quando chega já num ponto desse? Na verdade, Roberta, vamos pegar esses dois casos, né? O caso da reportagem e esse agora. Quando a pessoa ela vem para a casa da gente,
No primeiro momento, eu preciso falar, olha, aqui funciona desse jeito. Porque no caso da reportagem, fica nítido, né, até na fala dela, né, aconteceram várias vezes e nesse caso que foi assim, o ápice e a bomba explodiu. Por quê? Por que não foi falado antes? Por que não foi conversado no primeiro dia que ele chegou bêbado em casa, que chegou fora de hora e que desrespeitou a regra da casa? É muito bom para uma pessoa que está morando sozinha ter um parceiro, um filho, alguém para poder dividir. Mas é para somar e não para subtrair. No caso dessa família aí, né, que tem uma pessoa de 37 anos que voltou e está morando na casa. A regra é da casa. Dá tempo ainda de sentar e conversar, dividir as contas. Então, assim, era para ter conversado isso. Quando ele falou assim, bateu na porta, falou, posso entrar? Pode, desde que você contribua dessa forma. Que a gente consiga, então, né, extrair dessa história um exemplo para todos nós, porque talvez hoje a gente não esteja vivendo isso, mas amanhã, então já deixa tudo com um pingo nos is, não é não, Elis? Com certeza, porque se a gente não tiver regra na casa, a gente vai ter aonde? Verdade. Se eu não tiver limite na minha casa, aonde que eu vou ter isso? Minha casa, minhas regras. Perfeita essa mãe, maravilhosa. Obrigada, Elis, pela sua participação. Manda um beijo pra minha amiga Celina. Celina de Jardim América. Isso. Beijão, Celina. Tá em casa acompanhando o programa, viu? Obrigada também, Patrick. Nada,